Revelado, o surpreendente segredo do 3 e Atlas que pode transformar tudo em 15 dias. Em São José do Vale, onde as tardes quentes se misturam ao aroma do pão fresco, Lucas, um jovem de 22 anos, vive uma rotina repleta de desafios e esperança. A pequena cidade, com suas ruas de terra e casas simples, é um reflexo da luta diária contra a desigualdade econômica. Desde garoto, Lucas aprendeu com sua avó, Dona Marlene, a importância do trabalho duro e da dignidade em cada pequeno comércio que gerenciavam juntos. Mas, em meio ao esforço constante, um desejo ardente começou a crescer em seu coração, mudar de vida e trazer prosperidade para sua avó e para aquele bairro que tanto amava. Numa tarde ensolarada, enquanto organizava as prateleiras do pequeno comércio, Lucas encontrou um diário empoeirado no fundo de uma caixa antiga. As páginas amareladas traziam histórias de um vizinho que, em busca de um futuro melhor, se mudou para a grande cidade. O que fez seu peito acelerar foi a menção ao segredo do 3 e Atlas. O que seria isso? Um método que prometia transformar a vida de qualquer um em apenas 15 dias. A ideia de deixar a pobreza para trás, abandonar o sacrifício diário, começou a dominar seus pensamentos. Imagina só, Dona Marlene, como nossa vida poderia mudar. Lucas sussurrou, animado. Mas uma sombra de dúvida pairava sobre ele. Poderia ser moralmente certo buscar uma mudança tão rápida? Entre a esperança e a incerteza, o jovem decidiu se aventurar nesse caminho, mesmo que isso significasse se distanciar dos valores que sempre prezou. À medida que se aprofundava no diário, Lucas se perdia em números e técnicas. O antigo comércio familiar começou a ser negligenciado, enquanto os laços com os vizinhos se enfraqueciam. Aqueles que antes admiravam seu potencial olhavam agora com desconfiança. O clima amigo, tão característico de São José do Vale, começava a se transformar em um campo de batalha de ambições e desentendimentos. O que antes era união agora parecia rivalidade. Em uma noite silenciosa, enquanto a lua iluminava a pequena cozinha, a tensão entre Lucas e Dona Marlene atingiu seu ápice. Você não é mais o mesmo, meu filho. O que está acontecendo com você? A avó chorou, suas palavras ecoando entre as paredes carregadas de memórias. Lucas sentia seu coração se apertar, as lágrimas ameaçando brotar. Era nesse instante que ele percebeu, a transformação que buscava parecia uma miragem, desmoronando sob o peso da culpa e do medo de perder o que realmente importava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com o diário em mãos e a relação com sua avó fragilizada. Lucas se viu em um beco sem saída. A escolha era clara, seguir em busca de um sucesso que o afastava de suas raízes ou voltar para os braços calorosos da família e da comunidade que sempre o apoiou. O dilema moral atormentava seu coração, e a pergunta surgiu, até onde ele estaria disposto a ir em nome do seu sonho? A verdadeira transformação estava mais próxima do que ele imaginava, mas o que ele realmente estava disposto a perder para conquistá-la? Lucas passou noites em claro, o olhar fixo naquelas páginas amareladas que prometiam um futuro radiante. No entanto, a imagem que aparecia em sua mente não era de sucesso, mas sim da expressão de tristeza no rosto de Dona Marlene. Ele sabia que ela tinha razão. Algo dentro dele estava mudando, e não era para melhor. Um sábado ensolarado chegou e a cidade estava mais viva do que nunca. O cheiro do pão fresco se espalhava pelas ruas, e as conversas animadas dos vizinhos podiam ser ouvidas. Mas Lucas estava isolado, como se uma barreira invisível o separasse de tudo que sempre amou. O comércio, uma extensão de sua avó, parecia agora um peso que precisava carregar sozinho. Com o diário em mãos, ele decidiu que era hora de confrontar a realidade. Dona Marlene, podemos conversar? Lucas perguntou, entrando na cozinha com um sorriso forçado. A avó olhou para ele com um misto de esperança e preocupação. Claro, meu filho.
O que você tem a dizer? Ele respirou fundo. Eu encontrei um caminho, um método. O 3 e Atlas. Dizem que muda vidas em 15 dias. Mas eu... As palavras falharam. Mas você o quê, Lucas? Ela encorajou. Mas eu estou mudando e não sei se isso é o certo. Eu não quero perder a gente, a nossa história. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Marlene, e seu coração apertava. A ideia de perder seu neto para um sonho equivocado a devastava. Meu querido, é normal querer melhorar de vida. Porém, não se esqueça de quem você é. O dinheiro vem e vai, mas o amor e a família, isso é o que realmente importa. Lucas sentiu o peso de suas palavras. Esse amor incondicional estava ali, diante dele, como uma âncora em meio à tempestade que era sua mente. Ele sabia que a busca por um sucesso rápido poderia não apenas afastá-lo de sua avó, mas também do que era realmente relevante. O diariamente do povoado, as conversas nas esquinas, as risadas das crianças jogando bola na rua, tudo isso trouxe uma sensação de pertencimento que o método do diário claramente não oferecia. Ele decidiu que era hora de ele mesmo buscar um caminho que não o distanciasse de sua essência e dos laços que valiam a pena. Dona Marlene, eu quero tentar mudar, mas não como antes. Quero fazer isso com você ao meu lado. Vamos encontrar um jeito de crescer juntos. O olhar da avó se iluminou. Agora sim, meu filho. Isso é o que faz uma verdadeira transformação. Vamos buscar isso, juntos. E assim, naquela manhã clara, uma nova esperança nasceu. Lucas começou a mudar sua mente sobre o que realmente queria. Ele percebeu que não precisava abraçar um sistema que não se encaixava em sua alma. Mas a pergunta ainda pulsava em seu peito. Como ele poderia transformar suas vidas sem abrir mão do que realmente importava? Ao longo da semana, Lucas e Dona Marlene trabalharam mais juntos do que nunca, reformulando o velho comércio, revitalizando laços na comunidade e experimentando pequenas mudanças que trouxeram sorrisos ao rosto das pessoas ao redor. Mas em meio a essa agitação, Lucas não poderia esquecer a tentação que o diário ainda representava. E, de repente, uma notificação em seu celular despedia-se de uma ideia antiga. Você ainda está a um passo da transformação completa, descubra como. O coração de Lucas disparou. O que ele deveria fazer agora? Ele se sentia tomado pela dúvida mais uma vez, dividido entre o desejo de se aprofundar nesse mundo e a certeza de que estava caminhando na direção certa com sua avó. E a luta interna dele mal havia começado. Lucas passou os dias seguintes em um turbilhão de sentimentos. Ele e Dona Marlene estavam em sintonia, mas a mensagem do aplicativo ecoava em sua mente. Como podia ignorar uma promessa tão sedutora? O que ele realmente desejava? Naquele sábado, o comércio estava movimentado. A equipe de Dona Marlene parecia mais unida, rindo e trabalhando em harmonia. Lucas olhou para as estantes, agora organizadas e coloridas, e sorriu. O calor do dia iluminava o rosto da sua avó enquanto ela ajudava uma criança a escolher doces com carinho. Olha só que delícia, disse ela, oferecendo um bombom. A pequena garota sorriu e seus olhos brilhavam como estrelas. Aquela era a alegria que Lucas queria preservar, e se sentiu forte diante dessa janela de felicidade que a empatia e a comunidade proporcionavam. No entanto, à noite, em casa, a visão do diário o chamou. Aquela ideia de transformação em 15 dias não saía da cabeça. E se fosse a resposta para seus dilemas? O impulso quase o levou a abri-lo novamente. Mas, naquele momento, algo diferente aconteceu. Ele se lembrou do brilho no olhar da avó, e da importância de cuidar do legado deles. Eu não posso ser egoísta, ele murmurou para si mesmo, enquanto segurava o diário com firmeza, como um objeto de tentação. Eu preciso pensar em nós. Foi então que Lucas decidiu ir até a praça da cidade, onde a comunidade se reunia à noite. Ele queria sentir a energia do lugar, as conversas animadas, as risadas que reverberavam como música. Ao chegar, viu Dona Marlene conversando animadamente com seus amigos. O modo como ela se importava com cada um, compartilhando histórias, era realmente inspirador. Oi, meu filho, ela acenou quando o avistou. Ele retribuiu o gesto e se aproximou,
e algo dentro de si se aquietou. O amor e a conexão que sentia naquele momento eram incomparáveis com qualquer suposta transformação rápida. Eu tava pensando, você se lembra daquele projeto de revitalização do parque da cidade? Lucas perguntou, e o brilho nos olhos de Dona Marlene cresceu. Aquele que os moradores estavam cogitando? Seria maravilhoso. A gente poderia ir lá e conversar com as pessoas, ver o que elas acham. Isso pode trazer ainda mais alegria para a comunidade, não acha? Lucas assentiu, contente. E assim, juntos, começaram a planejar o que seria um novo passo na construção da felicidade do povoado. Mas enquanto a animação crescia entre eles, a sombra do 3 e Atlas persistia em questão. À medida que os dias passavam, o comércio florescia, mas Lucas não conseguia se livrar da ideia do aplicativo. Ele se perguntava se o sucesso genuíno poderia vir da busca coletiva ou se, em algumas situações, ele precisaria um pouco da ajuda daquela promessa. O dilema crepitava como um fogo em sua mente. E então, uma tarde ensolarada, enquanto eles organizavam uma reunião comunitária no parque, uma figura misteriosa apareceu. Era alguém que Lucas não esperava revisar, mas que poderia ter respostas. Você não deveria estar aqui. O que você deseja mesmo? Pode não ser o que imagina, a pessoa sussurrou com um olhar enigmático. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele precisava saber mais. O que realmente queria? E essa nova presença viria para abalar o que ele havia construído com Dona Marlene? Agora, tudo estava prestes a mudar novamente. O dia seguinte foi marcado por uma ansiedade estranha. Lucas sentou-se à mesa com Dona Marlene para o café da manhã, mas a atenção dela estava voltada à rádio, enquanto ele perdia o foco nas palavras que ecoavam ao fundo. A única coisa que importava para ele era a figura misteriosa que cruzara seu caminho no parque. Ele precisava entender o que aquelas palavras significavam. Meu filho, você está bem? Parece distante, Dona Marlene comentou, interrompendo seus pensamentos. O carinho na voz dela trouxe um pouco de paz, mas também um peso de responsabilidade sobre seus ombros. Eu só estou pensando em como ajudar mais a nossa comunidade, Lucas respondeu, tentando esconder seu tumulto interno. Quero fazer algo realmente significativo, sabe? Algo que traga alegria para todos. Ela sorriu, mas o olhar dela carregava uma preocupação sutil. O que você está planejando? Você sabe que meu coração sempre esteve nessa comunidade. Quero que você saiba que posso te ajudar em qualquer coisa. Mais tarde, enquanto se dirigiam para o comércio, as ideias fervilhavam na cabeça de Lucas. Ele sentiu uma energia diferente circulando nas ruas familiares. As pessoas estavam mais animadas, havia risos e abraços compartilhados. Aquela sensação de união própria de sua comunidade era algo que ele sempre quis lidar com delicadeza. E quanto mais pensava na figura enigmática e no aplicativo, mais desejava quebrar esse ciclo de dúvida que parecia arrastá-lo para um abismo. Assim que chegaram ao comércio, uma ideia ousada o surpreendeu. E se a solução estivesse em buscar as opiniões da própria comunidade? Lucas se reuniu com a equipe de Dona Marlene e explicou seu plano de fazer uma enquete entre os moradores para saber quais mudanças eles desejavam para o parque e como a loja poderia contribuir. A ideia foi recebida com entusiasmo. Isso é maravilhoso, Lucas. Está ouvindo? É o que precisamos. A voz do povo, Dona Marlene exclamou, o entusiasmo dela contagiante. Mas enquanto eles organizavam a divulgação do projeto, a figura misteriosa apareceu novamente nos pensamentos de Lucas. Que segredos ela poderia estar guardando sobre o 3 e Atlas? O app que prometia transformar vidas em 15 dias parecia atrativo, mas o que aconteceria com a conexão genuína que ele já tinha? Naquela noite, enquanto os sons da cidade adormeciam, Lucas não conseguia evitar abrir o diário que guardava. A ideia de transformação não o deixava em paz. Ele percorreu as páginas, os pensamentos agitados rodopiando como uma tempestade em seu coração. A promissão de um mundo mais brilhante e atraente era sedutora. Então, ao ler mais um parágrafo, ele encontrou um trecho sobre um guia. Alguém que ajudava os escolhidos a fazer a transição do cotidiano para o extraordinário. Esse guia poderia ser a conexão que ele buscava. O frio na espinha voltou. E se isso mudar tudo?
Ele sussurrou para si mesmo, sem perceber que havia alguém observando sua atenção. O olhar de Dona Marlene se encontrou com o dele. Ela percebeu a luta interna do neto e, com um carinho dançado, perguntou: "Você está pensando em algo, não é?" Lucas hesitou, mas logo se deixou levar pela sinceridade. "Eu quero explorar essa transformação, mas ao mesmo tempo, não quero perder o que construímos aqui." O olhar de Dona Marlene se tornou firme, claro. "Meu filho, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Se você não tiver certeza do que deseja, pode se perder pelo caminho." Essas palavras tiveram um peso que fez Lucas calar-se. Mas, no fundo, uma pergunta ainda ardia: será que ele já estava se perdendo? Quando a verdade de seus desejos surgiria, e ele conseguiria entender o que realmente importava, a noite avançava, mas a dúvida persistia estampada em seu rosto. Seria possível canalizar essa energia da comunidade, ao mesmo tempo, explorar os mistérios do aplicativo impotente? No dia seguinte, mais revelações estavam por vir. Uma nova conversa com a figura enigmática o aguardava, e Lucas sentia que o destino da sua verdadeira jornada estava prestes a se revelar. Lucas acordou com uma sensação de inquietude pulsando em seu peito. O sol ainda estava tímido, mas ele sabia que precisava encarar amanhã. O que viria a seguir? O que a figura misteriosa tinha a dizer? Desde a primeira vez que cruzaram olhares no parque, ele sentiu uma conexão inexplicável. Era como se algo mais além do cotidiano estivesse prestes a se desdobrar. Depois do café da manhã, decidiu que não podia deixar essa oportunidade passar. Falou para Dona Marlene, que o incentivou a seguir em frente. "Tome cuidado, meu filho. A curiosidade é uma força poderosa, mas não se deixe levar por aquilo que não entende", ela admoestou, mas seu sorriso transmitia apoio. No caminho para o parque, suas mãos estavam suadas e seu coração batia descompassado. Ele se lembrava das palavras do diário, da possibilidade de transformação, e se questionava se estava pronto para isso. Ao chegar ao local, as árvores balançavam levemente com a brisa, e o cheiro da terra molhada trazia uma sensação de renovação. Eis que, com o sol começando a brilhar mais forte, a figura enigmática apareceu. Era uma mulher com cabelos longos e olhos que pareciam saber mais do que ela deixava transparecer. "Você está pronto, Lucas?" Sua voz soou suave, mas havia um poder em suas palavras. "Eu não sei. Estou perdido entre o que a comunidade precisa e o que eu desejo", ele respondeu, a sinceridade brotando de seu coração. A mulher sorriu. "A transformação não precisa ser um lago tranquilo e silencioso. Às vezes, é como um rio em crescente, mudando conforme avança. O 3 e Atlas pode ajudá-lo, mas você deve estar disposto a se abrir. O app existe para ajudar, mas somente se você estiver disposto a se confrontar." Ao ouvir isso, Lucas sentiu um frio na barriga. Era como um chamado, o eco de seus anseios mais profundos. Mas o que ele realmente faz? "E se eu não souber como usar isso?" ele indagou, ansioso. "É isso que você precisa descobrir", ela replicou, seu olhar penetrante. "Olhe à sua volta. Você já é parte da transformação. Todos têm algo a oferecer, mas a resposta que busca está dentro de você." Lucas hesitou. Essa ideia de transformação não parecia apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. E a pergunta que mais o atormentava finalmente surgiu: com essa nova oportunidade, o que aconteceria com a conexão que já tinha com sua comunidade? "Por que você me escolheu?" ele questionou, a fragilidade em sua voz se tornando evidente. "E se eu não estiver à altura? Por que vi em você a luz de quem pode inspirar outros? Mas a escolha é sua." A figura levantou a mão e, com um gesto misterioso, fez algo incrível. O brilho em seu punho fez o ar ao redor vibrar. "Você precisa decidir, Lucas. Aceitar a jornada ou permanecer onde está. Mas tenha cuidado, pois nem todos estão prontos para entender o poder que você pode acessar." E, com essas palavras, ela desapareceu, deixando um rastro de fogos de artifício de incertezas e possibilidades. Lucas ficou ali, imerso em pensamentos. Ele podia sentir a batida de seu coração acelerando enquanto refletia sobre o que acabará de ouvir. Exatamente como deveria ser sua próxima ação.
Ele poderia se arriscar, mas, ao mesmo tempo, poderia perder o que sempre valorizou. Com um passo hesitante, decidiu que deixaria o destino guiá-lo. E, à medida que se afastava do parque, uma nova determinação brotava em seu interior. O que ele faria a seguir iria além de sua própria transformação. Era hora de agir e descobrir o que realmente importava. Enquanto o dia avançava, uma nova ideia começou a formar em sua mente, uma iniciativa que poderia unir ainda mais a comunidade ao seu redor. Mas com um novo plano, viriam desafios inesperados, e ele sabia que precisaria de coragem para enfrentá-los. O que ele não esperava era que a verdade que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para todos que amava. Lucas caminhou com passo firme, mas seu interior ainda estava uma confusão de sentimentos. A ideia de mudança, agora em sua mente, se transformava em algo palpável a cada passo. Ele tinha em mente um projeto simples, mas que poderia se tornar um elo forte entre as pessoas ao seu redor. Um evento comunitário, algo que celebrasse a cultura e as habilidades de cada um, onde todos pudessem se sentir parte de algo maior. Ele parou na praça central, um espaço que sempre foi o coração pulsante do bairro. Olhando ao redor, viu um grupo de crianças jogando bola e os velhos sempre na mesa de barzinho, contando histórias e fazendo planos que nunca saíam do papel. Aquela vivência, aquela conexão, isso era o que ele mais queria preservar. Como posso unir tudo isso? Ele pensou. O momento estava certo, mas contava apenas com a própria força que sentia brotar em seu coração. Imaginou cartazes pendurados nas árvores, convidando todos para participar. Festa da nossa história, ele sussurrou. A ideia ressoou em sua mente como um mantra. Mas logo uma sombra de dúvida apareceu. E se não tivesse apoio suficiente? E se a recepção fosse negativa? Esses pensamentos se tornaram uma nuvem pesada que obscurecia sua visão. O dia passou rapidamente, e, no final da tarde, Lucas chegou em casa sentindo-se cansado, mas ao mesmo tempo inebriado pela ideia. Antes de se sentar à mesa para o jantar, decidiu que telefonaria para alguns amigos. Foi um momento vital, que lhe exigiu coragem, mas ele sabia que precisava compartilhar sua ideia. Oi, Bia. Estou pensando em organizar um evento aqui na praça para a gente se reunir e falar sobre o que faz a nossa comunidade tão especial. O que você acha? Ele se lançou. A resposta veio rápida, cheia de entusiasmo e entusiasmo. Lucas, isso é incrível. Vamos fazer acontecer. A conversa continuou fluindo. Outros amigos se uniram à ligação, trazendo suas próprias ideias e sugestões. No fim, houve um brilho inegável de motivação no ar. Vieram mais ideias a caminho. Vamos fazer isso juntos, afirmou Pedro, um dos amigos mais animados. Horas depois, Lucas ainda estava acordado, pensando nas possibilidades. Ele se sentia renovado, como se tivesse aberto uma caixa de surpresas. Mas, ao mesmo tempo, uma ansiedade começava a se instalar. Iriam de fato ser capazes de realizar aquilo tudo? Ele olhou para o celular, refletindo sobre o que a mulher misteriosa havia dito. Você já é parte da transformação. Ele precisava lembrar disso. No fundo, a pergunta que o aterrorizava voltou. Conforme ele se envolvesse mais na transformação pessoal e coletiva, o que realmente aconteceria com os laços que já tinha? Ele já estava mudando e a ideia de perder a familiaridade e o conforto o deixou inquieto. Precisaria também enfrentar o medo de não ser bem recebido por aqueles que não estavam prontos para as mudanças que ele desejava implantar. Enquanto se preparava para dormir, o toque de uma mensagem interrompeu seus pensamentos. Era uma notificação do 3i Atlas. Um novo alerta, uma nova tarefa. Ele hesitou. Agora, que sentido teria se abrir para um novo caminho enquanto se enredava em suas próprias incertezas? Com a mente ainda agitada, Lucas respirou fundo e pensou, talvez seja hora de abraçar essa jornada de cura e enfrentamento, e ver onde ela me levará. O que a vida tem reservado para mim pode ser mais surpreendente do que eu imagino. Ao concluir essa reflexão, ele sabia que teria uma escolha ainda mais difícil pela frente, integrar seus novos planos ao potencial que o app prometia entregar. E assim, antes de fechar os olhos, um novo sentimento se manifestou, a esperança, mas também a expectativa de que algo inesperado poderia se revelar nos próximos dias.
Acordar na manhã seguinte trouxe uma energia diferente para Lucas. Logo após abrir os olhos, ele sentiu que a dúvida que o cercava ainda estava lá, mas não mais como uma sombra. Agora era mais como um desafio que o convidava a avançar. Ele se levantou e tomou um banho rápido, a água morna ajudando a clarear sua mente. O plano para a festa da nossa história estava tomando forma, e ele decidiu que precisava agir. Com um café na mão, Lucas pegou seu celular, quase automaticamente, abriu o app 3 e Atlas. O alerta que o havia intrigado na noite anterior ainda piscava na tela. O que há de tão urgente que eu precise saber sobre esse segredo? Ele se perguntou enquanto tocava na notificação. Assim que a tela carregou, uma mensagem se desenrolou diante dele. Era um vídeo curto, com uma voz serena e confiante, que começava a explicar os objetivos do aplicativo. O 3i Atlas é mais que uma ferramenta, é um catalisador de mudanças. Em 15 dias, você poderá estar em um novo patamar em sua vida pessoal e profissional. Lucas assistiu atento. O vídeo apresentava uma série de práticas diárias, cada uma prometendo um avanço significativo. Ele sentiu seus ansiosos batimentos cardíacos acelerarem. Todos eram passos que ele poderia aplicar ao seu próprio projeto, unindo a transformação pessoal à coletiva. Ele fez uma anotação mental de cada passo, encontros com a comunidade, diálogos abertos, envolver quem estava à margem das conversas. Aquilo fazia sentido. Com entusiasmo crescente, ele se lembrou de como Bia e os outros tinham se empolgado com a ideia. Aquela força coletiva poderia ser a chave para quebrar barreiras e abrir novas possibilidades. Determinou-se a marcar um encontro naquele mesmo dia. Vamos nos reunir para discutir o plano e me diga, o que acham de propor um desafio de 15 dias para a comunidade? Algo que nos faça avançar unidos, pensou. Enquanto se preparava para sair, uma ideia maluca invadiu sua mente. E se, além de celebrar, ele pudesse criar uma interação, uma competição amigável onde todos pudessem mostrar suas habilidades? Algo que envolvesse música, dança, e até gastronomia. Chegando na praça, enquanto sentava em um banco sob uma árvore, Lucas observou. O sol iluminava o espaço, e a leve brisa trazia consigo risadas das crianças e conversas alegres. Era como se a praça estivesse esperando por ele. Ele sacou seu celular e começou a escrever um texto para Bia, Pedro e os outros. Precisava de apoio e de todas as ideias que pudessem surgir. Enquanto digitava, surgiu uma pessoa inesperada. Era a Dona Elsa, a simpática vizinha que sempre pedia ajuda com as plantas do jardim. Oi, Lucas. O que você está tramando por aqui? Perguntou ela, com um sorriso no rosto. Oi, Dona Elsa. Estou pensando em organizar um evento na praça, algo que traga todos nós juntos. O que acha? Lucas respondeu, seu coração disparando de expectativa. Dona Elsa parecia interessada, mas hesitou. Isso é ótimo, meu filho. Mas você sabe que nem todo mundo está tão aberto a mudanças. A avó dos seus vizinhos sempre me chou palavras de sabedoria em diálogos, e agora ele começou a temer aquela resistência. Eu sei, mas, e se a gente tentar de um jeito que os envolva? Pessoa por pessoa? Falar de suas histórias, Lucas perguntou, esperançoso. Você não acha que todo mundo adoraria? Dona Elsa ficou pensativa, colocando a mão no queixo. Com um sorriso tímido, finalmente respondeu, olha, meu jovem, se você consegue juntar a coragem que eu sei que você tem, talvez sim. Mas você poderá precisar de mais ajuda do que imagina. O que a gente faz então? Lucas sorriu. Era um sinal. Era a confirmação de que a ideia tinha potencial, mas também um lembrete de que precisaria trabalhar com as velhas tradições e receios. Vamos fazer isso! Vou reunir todo mundo e quem sabe um dia, não trazemos aqui um espetáculo da vida real, ele disse, empolgado. Enquanto se despedia da Dona Elsa, uma nova notificação apareceu em seu celular. O 3i Atlas tinha uma nova mensagem, e a ansiedade tomou conta. O que será que agora poderia mudar tudo? Ele esperou tomar coragem para abrir o app novamente. Afinal, a jornada tinha apenas começado e o que mais ele descobriria sobre si mesmo e aquela comunidade tão rica de histórias? Com a respiração acelerada, Lucas olhou para a tela do celular.
O título brilhava em letras garrafais e ele mal podia acreditar que, momentaneamente, tudo poderia mudar. A voz suave começou a narrar uma nova proposta: conheça a rede de transformação, e depois seguiu, detalhando um plano que poderia conectar pessoas com experiências e habilidades distintas, criando um espaço para que todos pudessem se expressar e crescer. Lucas sentiu um frio na barriga. Aquela ideia o lembrou do que ele sempre acreditou, que todos têm algo valioso a oferecer. A mensagem sugeria a formação de pequenos grupos, onde cada um poderia compartilhar suas histórias em um formato inovador, quase como uma encenação coletiva. Ele imaginou a praça cheia, risadas sendo compartilhadas, pessoas contando suas vivências de modo envolvente, quase como uma peça de teatro. Um sorriso surgiu em seu rosto. Era isso! O evento poderia ser mais do que um simples encontro, ele poderia ser um verdadeiro espetáculo da vida real. A mistura de histórias criaria uma tapeçaria compartilhada, um testemunho da diversidade e força da sua comunidade. Decidido, Lucas fechou o celular e seguiu em direção à casa de Bia. Ele precisava contar suas ideias e convencê-la a participar do planejamento. Ao longo do caminho, sua mente fervilhava: como formar os grupos? Que histórias seriam contadas? E, mais importante, como fazer com que as pessoas mais relutantes se sentissem confortáveis e animadas para compartilhar? Ao chegar, encontrou Bia na varanda, leitura à mão, mas seus olhos brilhavam como se algo a estivesse intrigando. Oi, Lucas. O que está pegando? Ela perguntou, levantando o olhar com curiosidade. Bia. Eu tive uma ideia incrível. Estamos organizando um evento e pensei que poderíamos usar os recursos do 3i Atlas. Vamos unir as histórias da comunidade em um teatro ao ar livre. O que acha? Lucas falou, sentindo a energia pulsar no ar. Os olhos de Bia se iluminaram. Isso é extraordinário! Você já pensou quem vai participar? E como ficarão as divisões dos grupos? Enquanto Lucas e Bia discutiam cada detalhe, suas empolgações transmitiam esperança e entusiasmo, mas uma pontada de dúvida pairava no ar. Precisaremos de pessoas dispostas a falar sobre sua vida. Nem todo mundo vai querer abrir o coração como estamos pensando, Bia disse, segurando o queixo, refletindo. Eu sei. Mas talvez, se começarmos a conversar com cada um deles, mostrando quanto essas histórias importam, poderíamos desatar alguns nós, Lucas sugeriu. Bia assentiu, ainda pensativa. E se não der certo, Lucas? E se as pessoas não comparecerem? Ele respirou fundo. Olha, o que eu sei é que a maioria fica tão presa ao que já conhece que não percebe o potencial incrível que elas mesmas têm. Vamos fazer do nosso jeito, dar umas pequenas empurradas inusitadas na tradição. As histórias têm poder, Bia. E se conseguirmos tocar uma pessoa que seja, já será um grande avanço. A determinação de Lucas ressoou, e Bia sorriu com mais firmeza. Então vamos fazer isso. Façamos uma lista de pessoas que poderíamos convidar. Vamos começar a agir. Enquanto o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, Lucas sentiu que a mudança estava ao seu alcance. Mas antes de se despedir de Bia, ela francou. E você já pensou na história que vai contar? Lucas hesitou. Uma lembrança longínqua surgiu, uma parte de sua vida que ele não tinha compartilhado com ninguém. O passado pesava, uma ferida aberta que ainda doía e que ele não sabia se estava pronto para expor. Não sei. Talvez eu tenha algo para contar. Mas, ele hesitou. A dúvida se fixou no ar, mas a chama de esperança ainda ardia. Ao se afastar da casa de Bia, Lucas se perguntava se, ao enfrentar suas memórias, ele abriria uma porta não apenas para ele mesmo, mas para todos à sua volta. Era o primeiro passo em uma jornada cheia de promessas e medos. E com o desafio se aproximando, a pergunta ecoava em sua mente: ele realmente estaria pronto para enfrentar seu passado? O dia seguinte chegou com uma energia nova. Lucas acordou mais cedo do que o habitual, como se o sol trouxesse não apenas luz, mas também a claridade necessária para iluminar as sombras de seu passado. Ele se sentou na cama, a mente cheia de pensamentos emaranhados, enquanto a dúvida insistia em se manifestar. A história que ele tinha guardado por tanto tempo estava prestes a vir à tona. O que aconteceria se ele falasse sobre isso, depois de se arrumar,
Saiu de casa com a lista de convidados que ele e Bia começaram a montar. Cada nome escrito parecia pulsar com a promessa de novas conexões e transformações. Ele decidiu que, antes de abordar qualquer um deles, precisava se preparar. Precisava entender o que realmente queria comunicar. Encontrou Bia na praça, onde o evento seria realizado. Ela já havia começado a organizar as cadeiras e a disposição do espaço. O clima de expectativa era palpável, e a ideia de reunir tantas histórias diferentes começou a ganhar forma. Olha só isso, Lucas! Imagina as pessoas aqui, compartilhando tudo que tem dentro. Vai ser uma experiência única, ela comentou, enxugando a testa com uma fita de pano. É verdade. Mas eu também tenho uma preocupação. E se alguém não se sentir à vontade para compartilhar? Não quero que nosso evento se torne um fardo para eles, respondeu Lucas, sentindo a pressão aumentar dentro dele. Bia parou para olhar nos olhos dele, quase como se tentasse transferir a confiança que sentia. Você é alguém que busca a verdade. E as verdades são diferentes para cada um. Talvez devêssemos tornar isso mais fácil. Que tal uma dinâmica de aquecimento? Poderíamos começar com algo leve, onde todos compartilham pequenas experiências sem pressão. Lucas acenou com a cabeça, a ideia soando como um sopro de ar fresco. Ótimo! Com certeza isso pode ajudar. Precisamos desenhar um convite que transmita calor, amizade, um espaço seguro. Enquanto eles trabalhavam juntos, uma preocupação crescente começou a passear pela mente de Lucas. E se o que ele realmente tivesse a dizer não fosse bem-vindo? E se sua história fosse uma sombra, em vez de um farol? Os dois decidiram visitar algumas pessoas da lista durante o dia. O primeiro a abordar foi Jorge, um artista local conhecido por suas esculturas de barro. Ao chegarem à sua oficina, ele os recebeu com um sorriso caloroso. O que traz vocês aqui? Perguntou, olhando para eles com curiosidade. Bia fez a introdução e explicou o projeto. Jorge ouvia atentamente, balançando a cabeça em sinal de aprovação. Isso me parece incrível. Todos temos algo de importante a contar. Mas será que as pessoas estão prontas para ouvir e dividir? Questionou, com um olhar que parecia enxergar além. A frase ecoou na cabeça de Lucas. Essa é a chave, Jorge. Precisamos conquistar a confiança delas. Mostrar que todas as histórias, mesmo as mais simples, têm valor. O artista sorriu, visivelmente mais animado. Vou ficar feliz em participar. Historicamente, a arte sempre foi um meio de expressar experiências. Estou dentro. À medida que eles foram se afastando da oficina, Lucas sentiu a ansiedade ser substituída por uma empolgação crescente. Uma conexão emocional começou a surgir, alimentada pela possibilidade de transformação comunitária. Mas à medida que conversavam e se preparavam para o próximo convidado, Lucas percebeu que a sua própria história ainda permanecia escondida. No fundo, ele sabia que a jornada apenas começaria de verdade quando tivesse coragem de encarar seu próprio passado. Bia, eu quero contar a minha história também. Eu só não sei como fazer isso ainda, confessou ele, sentindo o peso da dúvida voltar. Ela parou, olhou para ele e apertou seu braço. Vamos descobrir isso juntos. Primeiro, vamos nos certificar de que as outras histórias estão sendo compartilhadas. Depois, você encontrará o caminho para a sua. E assim, juntos, voltaram ao trabalho, mas a mente de Lucas não conseguia escapar da pergunta mais importante: quando ele finalmente se abriria? O evento estava se aproximando, e sua história clamava por ser ouvida. O que ele não sabia era que o desenrolar dos dias traria muito mais do que ele jamais esperou. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Lucas. A expectativa pelo evento Festa da Nossa História reverberava nas ruas de São José do Vale. Ele e Bia passaram a semana se reunindo com os vizinhos, garantindo que cada história fosse acolhida com carinho. As conversas estavam cheias de risos, lembranças e uma vontade genuína de se conectar. A comunidade estava se unindo, e a energia era contagiante. Na véspera do evento, o clima era de ansiedade, mas Lucas estava decidido. Ele havia decidido que também contaria sua história. O peso da verdade começava a formar um nó em seu estômago.
Depois de um longo dia de preparativos, ele se sentou em sua cama, o diário em mãos. Na luz suave do abajur, leu suas próprias anotações sobre o que havia escrito ao longo dos anos. Histórias de sua infância, dos desafios que enfrentou e de como, em muitas ocasiões, se sentiu insignificante sozinho na luta por um futuro melhor. É hora de enfrentar, murmurou para si mesmo, tomando coragem. Ele sabia que, ao compartilhar sua verdade, poderia se sentir exposto, mas também poderia tocar o coração de alguém que estivesse passando por algo parecido. O tempo com Dona Marlene e o amor que sentia por sua avó eram as forças que o empurravam. Se não for agora, quando será? Pensou. O dia do evento chegou. A praça estava adornada com faixas coloridas e balões, a música ecoava pelo ar e o cheiro de comida caseira invadia os sentidos. Muitas pessoas acabaram aparecendo, trouxeram suas histórias, suas memórias, e aos poucos foram se aquecendo com as dinâmicas que Bia havia planejado. "Vamos começar!" exclamou Bia, sua voz cheia de entusiasmo. Lucas sentia o coração acelerar. Ele ajudava a segurar o palco improvisado feito de paletes de madeira, mas a vontade de se esconder estava forte. Cada convidado que subia era um pequeno triunfo, a narrativa de cada um enchia a atmosfera de vida e sentimento. Ele observava as reações do público. As expressões emocionadas, as risadas e até as lágrimas eram um testemunho do poder que uma história pode carregar. Finalmente, a hora de ele próprio subir ao palco chegou. O microfone estava ali, a multidão se virou para ele. O silêncio caía. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, Lucas respirou fundo. "Oi, pessoal. Meu nome é Lucas, e por muito tempo, eu lutei com o medo de não ser o suficiente. Por muitas vezes, eu me senti perdido, buscando respostas e sucesso da forma errada. Queria tanto mudar a minha vida que acabei me distanciando do que realmente importa, minha família e a minha comunidade." Cada palavra parecia pesada, mas, à medida que falava, o nó no seu estômago se desfez. Ele sentia a presença de Dona Marlene em seu coração, a força que ela sempre lhe dera. "Confiei em métodos que prometiam transformação rápida e esqueci a verdadeira magia que vinha de estar cercado por quem amamos. E aqui estou, pronto para compartilhar minha história e também aprender com vocês, pois sei que cada um de nós carrega algo especial." Seus olhos brilharam ao olhar a plateia. No fundo, ele queria que eles soubessem que, embora a vida seja cheia de desafios, a união e o amor são as verdadeiras chaves para a transformação. Ao final, o público explodiu em aplausos. O que antes era um medo agora se transformou em libertação. Ele se despediu do microfone, e um sentimento de leveza inundou seu peito. Dona Marlene estava ali, em pé entre os presentes, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sorriu para ele, e naquele olhar, Lucas viu todo o amor e a esperança que sempre nutriram um pelo outro. A festa se transformou em um marco para a comunidade. O Festa da Nossa História não foi apenas um evento, foi um renascimento de vínculos, um espaço onde as histórias começaram a fluir como um rio de experiências compartilhadas. Ao final da noite, as pessoas se abraçavam, contando sobre seus sonhos, suas lutas e suas vitórias. Lucas sentou-se ao lado de Bia, ainda em choque com a mágica que criaram juntos. "Acho que isso é só o começo. Não é?" ela disse, olhando para o movimento alegre ao redor. "Sim, e tudo isso começou porque decidi enfrentar o que eu temia", Lucas respondeu, um sorriso será radiante no rosto. Os desafios sempre existirão, mas ele sabia que agora estava pronto para enfrentá-los com amor e a família que havia construído ao seu redor. E assim, o jovem que um dia sonhou com uma transformação rápida, descobriu que a verdadeira mudança vem do coração, da comunidade, acima de tudo, do amor sincero que une cada um deles. Agora, com um novo ciclo se iniciando e a certeza de que nada se compara ao calor e força da união, Lucas sentiu que a jornada estava só começando. Até o próximo encontro. Você precisa se inscrever agora para continuar acompanhando essas histórias inspiradoras e não perder nenhum detalhe. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e alimente o algoritmo que nos ajuda a trazer mais conteúdo relevante para você. Comente suas reações e sentimentos sobre este final, queremos saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.